tarde, queria agradecer o convite para participar de mais um Board Review. Infelizmente o Dr. Zé Mauro não pôde comparecer, teve que fazer uma viagem de última hora. Espero substituí-lo à altura aqui para essa aula. Tá? Falar um pouco então da nossa experiência de pacientes com mieloma múltiplo recidivado e refratário. Lembrando que o mieloma múltiplo, no diagnóstico, ele é uma doença de vários clones, né? Normalmente ele apresenta mais de um clone, e na recidiva, esse pode recidivar apresentando os mesmos clones, né? Ou ele pode apresentar alterações, pode apresentar um quinto clone, um sexto clone, ou um aumento de um clone pré-existente, né? Na recidiva, quando a gente vai pensar em retratar esse paciente, tem que ter claro dois tipos de cenário, né? Qual foi o tipo dessa recidiva? Se foi uma recidiva sintomática, se foi uma recidiva assintomática, né? Só uma recidiva que a gente chama bioquímica, se foi uma recidiva muito precoce, uma recidiva mais tardia. Se o paciente tem muitos sintomas, se ele é assintomático, o tamanho da carga tumoral na recidiva, se tem algum órgão envolvido, a citogenética tanto do diagnóstico quanto na recidiva, né? Se teve alguma evolução clonal, e principalmente o performance status, né? A gente muitas vezes fica olhando para a parte bioquímica e laboratorial e esquece de ver o paciente na nossa frente para planejar um tratamento compatível com aquela clínica daquele paciente, né? Lembrando que com esse monte de novas drogas que a gente está tendo acesso no Brasil nesses últimos anos, é muita novidade para a gente ainda está pegando mão com o que tratar e como tratar os nossos pacientes. Lembrando que até recentemente, até 2015, né, menos de 5 anos atrás, o que a gente tinha liberado para pacientes na recidiva era basicamente inibidor de proteasome, né, o bortezomib, a doxorubicina ou a lenalidomida, né? Então aqui alguns trials que a gente levantou entre os anos 2005 até 2010, comparando os resultados de inibidor de proteasome sozinho versus dexametasona, mostrando um ganho de resposta global muito maior quando se associava os inibidores de proteasome, né? Hoje em dia, que nem eu falei, a gente está tendo um boom de novas medicações, está tendo inibidores de segunda linha, de terceira linha, imunomoduladores novos, anticorpos monoclonais, tudo chegando ao mesmo tempo, né? Então a gente acaba usando combinações e acaba trocando de combinações muito rápido, acaba fazendo tratamentos ainda sem pegar experiência, pegar a mão, que a gente fala com essas novas medicações, tá? O que vai influenciar a nossa escolha quando vai escolher um esquema de salvamento, né? Então, a terapia que foi usada na primeira linha, é sempre importante lembrar para ver se o paciente é responsivo ou não àquela classe de droga que a gente utilizou, se é a primeira recidiva, se é a segunda recidiva, a citogenética desse paciente, se é uma citogenética de risco standard, se é alto risco citogenético, a idade do paciente, se realizou transplante previamente ou não, o performance status desse paciente, a disponibilidade desse tratamento, né? A gente sabe que no Brasil a gente não tem um único país, a gente tem diferentes tipos de pacientes, tem aquele paciente que é puramente SUS, que dificilmente vai ter acesso a novas drogas, a gente vai ter aquele paciente que tem um convênio mais simples, que a gente vai ser obrigado a utilizar as drogas que aquele convênio libera, então a gente fica meio preso, a gente não consegue usar qualquer que a gente quiser, e tem aquele paciente mais privilegiado que pode ter à disposição qualquer tipo de droga. Então, a gente tem que ter em mente que tipo de paciente a gente tem na nossa frente. E os efeitos colaterais desses tratamentos, né? Se o paciente vai conseguir tolerar ou não essas terapias, tá? Então, como a gente vai definir o tratamento nos pacientes para a primeira, segunda e terceira linha de recidiva? Considerar um segundo transplante, se o paciente tiver feito um primeiro, né? Cabe fazer um segundo transplante hoje em dia? Essa é uma pergunta que ainda está em aberto. Se na primeira linha ele foi induzido com inibidor de proteasome ou com imunomodulador, ou com os dois, né? Isso a gente tem que levar em conta. Se o paciente recebeu manutenção ou não, se o paciente foi primariamente refratário e a resposta que ele teve antes da recidiva. Se ele foi uma recidiva muito precoce, menor que 1 ano, ou se foi uma recidiva mais tardia, pelo menos 2 anos de remissão, tá? Vamos falar um pouco, se a gente vai pensar em fazer um segundo transplante nesse paciente ou não. Quem é o paciente que a gente vai pensar em fazer um segundo transplante? Aqui, os dados publicados pelo Sérgio Giralt, que hoje está em Nova York, que provavelmente é um cara que mais estuda resgate com transplante em pacientes com mieloma. Então, o que ele considera pacientes que foram elegíveis a um segundo transplante foram aqueles pacientes que na primeira linha você não transplantou, né? A gente sabe que hoje em dia, que nem a Mariana apresentou, não é pecado você postergar o transplante na primeira linha. Então, se o paciente não transplantou na primeira linha, você pode pensar num resgate, pensando em transplantar esse paciente.
Naqueles pacientes que são fit, que são elegíveis para um segundo transplante, a gente vai ver o tempo de resposta que o paciente manteve com o primeiro transplante. Então, respostas acima de 18 meses, provavelmente o paciente vai se beneficiar de um segundo transplante. Se o paciente recidivou muito precocemente, menor que 1 ano e meio, talvez um segundo transplante não tenha espaço. Ou naqueles pacientes muito jovens, isso aqui é extremamente discutível ou não, usar um autotransplante como ponte para um transplante alogênico. A gente está com um caso do Fábio, não sei se ele está aqui, um paciente extremamente jovem, menos de 50 anos, primariamente refratário, recidivou após um primeiro transplante, que conseguiu uma resposta completa com venetoclax, e ele tem um irmão alogênico aparentado, e fica aquela pergunta se vale a pena fazer um alogênico nesse paciente ou não. Tá? Mostrar alguns dados, de literatura, aqui os dados de 2013, então são relativamente recentes, mostrando que os pacientes que têm performance status e uma sobrevida global, quem vai se beneficiar desse segundo transplante? São aqueles pacientes que têm uma resposta mais tardia, pelo menos 18 meses de resposta ao primeiro transplante, que foram induzidos com bortezomib ou com lenalidomida, que têm uma resposta mais profunda na reindução, então aqueles pacientes que você faz um resgate, tem uma resposta completa, que vão se mais beneficiar em um segundo transplante, ou aqueles pacientes que têm um excelente performance status, um ISS de pelo menos 1 com uma baixa carga tumoral. Então aqui os gráficos mostrando que esses grupos de pacientes são aqueles que a gente vai pensar em retransplantar. Tá? Aqui também um trabalho publicado mostrando um resgate com segundo transplante, versus um não transplante, que seria uma terapia com quimioterapia. Então aqui foi um trabalho que os pacientes foram resgatados com esquema PAD, segundo o protocolo, e foram submetidos a um segundo transplante, como eu falando, 200, ou foram mantidos em manutenção com ciclofosfamida oral, que é um negócio por 12 semanas, que é um negócio que a gente praticamente abandonou, não se faz mais hoje em dia, mas foi os resultados que mostraram para a gente que o segundo transplante tem espaço nesse grupo de pacientes. Então, aqui mostrando as curvas são realmente bem melhores com os pacientes que foram para transplante. E já com o aparecimento das novas drogas, tanto inibidores de segunda linha, imunomoduladores mais potentes, mostrando que o segundo transplante perde um pouco a força. Você vê aqui que os pacientes, as curvas em 18 meses ou 24 meses, mostrando que quando você resgata o paciente com novos agentes, o segundo transplante perde bastante força, mas naquele grupo de pacientes jovens, com performance status bons, tiveram uma resposta mais longa, no segundo transplante ainda você tem um ganho de sobrevida global com o segundo transplante. Então, o segundo transplante ainda não está morto, acho que o Nelson deu uma saidinha, mas para a alegria do Nelson a gente ainda transplanta pacientes na recidiva. Tá? Agora pensando como tratar esses pacientes na recidiva, independente se vai transplantar ou não. Tá? Então, o nosso paciente foi tratado com inibidor de proteasoma, com bortezomib, fez um transplante melfalano 200 clássico, não fez consolidação nem fez manutenção com talidomida, que é o que a gente tinha no Brasil disponível para a grande maioria dos pacientes, e recidivou. Tá? Se o transplante não é uma opção para esse paciente, o que a gente vai pensar? A gente vai resgatar esse paciente com imunomodulador com suas combinações, ou com inibidores de proteasoma. Então a gente vai ter vários esquemas disponíveis, eu vou tentar passar um por um. A gente vai ter carfilzomib com Dexa, Dara com VD, VD, VCD, VMP, VTD. Você pode usar a combinação de letras que você quiser, que você dificilmente vai estar errando. Tá? Vou ilustrar um caso que a gente teve recentemente, um paciente relativamente jovem, 69 anos, que abriu um quadro com fadiga, dores nas costas, uma anemia discreta, tinha um mielograma com 35 de plasmócitos clonais, com pico monoclonal grande, de 7 gramas, tinha lesões líticas e uma citogenética de alto risco com deleção do 17P e translocação 414. Aqui no Brasil a gente também não tem acesso a esses esquemas maravilhosos que a Mariana apresentou, então a gente tratou com VTD, ele atingiu uma VGPR, fez um autotransplante, como eu falando, 200 e ficou em manutenção com talidomida, mas infelizmente teve uma recidiva muito precoce, com menos de 1 ano pós-transplante. Tá? Qual o melhor esquema para esse paciente na primeira recaída? Então, o primeiro grande estudo que a gente teve, fase 3, é o estudo Endeavor, que mostrou o uso do carfilzomib, que é um inibidor de proteasoma de segunda linha, que diferente do bortezomib, ele se liga indefinidamente aos proteassomas, então ele é muito mais potente, tá?
E aqui era um estudo que foi randomizado 1 para 1, era o carfilzomib com Dexa versus o bortezomib com Dexa, quase 1000 pacientes. Aqui como o estudo foi desenhado, eram ciclos de 28 dias, fazia um priming de dose com uma dose mais baixa do carfilzomib, só 20 mg por metro quadrado. Na segunda semana já aumentava para a dose habitual de 56 mg, e o Velcade na dose clássica por 21 ciclos de 21 dias. Tá? E aqui o endpoint primário era mostrar a sobrevida livre de progressão do inibidor de proteasome de segunda geração, e o endpoint secundário a sobrevida global, mostrando que o carfilzomib era realmente bem mais potente que o bortezomib, né? Tinha uma mediana de sobrevida livre de progressão de 18 meses versus 9 meses. E de sobrevida global de 47 meses versus 40, quer dizer, mesmo esses pacientes, a sobrevida global era maior, mas o impacto era um pouco menor, que você conseguia resgatar esse paciente com alguma outra medicação lá na frente. Tá? Outro estudo é o Aspire, né, mostrando a combinação do carfilzomib com a lenalidomida, usando o esquema tríplice, o KRD versus a lenalidomida com Dexa, que era o protocolo padrão de resgate usado principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Aqueles pacientes também, um grande número de pacientes, quase 400 pacientes em cada braço. Aqui o KRD era feito por 18 ciclos, depois eles paravam o carfilzomib e mantinham a lenalidomida com Dexa até toxicidade ou progressão de doença. E no braço controle era a lenalidomida com Dexa, você começava até progressão ou toxicidade. Tá? Aqui o esquema muito parecido do Endeavor, né? Fazia uma primeira aplicação com uma dose mais baixa do carfilzomib, também semanal, nessas 2 aplicações por semana até o 12º ciclo. Do 13º ciclo em diante, você tirava uma das aplicações e ficavam aplicações quinzenais, e depois mantinha a lena com Dexa contínua depois do 18º ciclo. Tá? Então aqui os resultados mostrando que aquele paciente que estava na primeira linha de resgate, os resultados eram realmente muito superiores quando você associava o carfilzomib a lena e Dexa. Então você tinha uma mediana de livre de progressão de 30 meses, quase, né, 29,6 versus 17, um hazard ratio de 0,69. E nas pacientes que estavam na segunda ou mais linhas, umas recidivas mais precoces, a sobrevida era um pouco menor, de 29 meses, mas ainda era bem superior à lena com Dexa. Tá? O que chamava atenção nesse grupo, que o carfilzomib, mesmo sendo inibidor de proteasome, ele tinha benefício mesmo naqueles pacientes que usaram inibidor de proteasome na primeira linha, que usaram bortezomib. Então, mesmo aqueles pacientes que já tinham usado inibidor de proteasome tinham um grande benefício quando se associavam ao inibidor de segunda linha. Você tinha aqui uma sobrevida de morte ou de progressão de 42% com KRD versus 45% com RD. Tá? 29 meses versus 15 meses. Tá? Quando você compara a sobrevida livre de progressão com sobrevida livre global, que nem eu já mostrei, realmente um grande benefício de sobrevida livre de progressão. A sobrevida global era um pouquinho menor, porque você realmente ainda consegue resgatar o paciente com outras drogas. Tá? Independente se a paciente tem uma recaída muito precoce ou uma recaída mais tardia, o carfilzomib ainda tem benefício. Aqui a curva mostrando os pacientes que têm uma recidiva muito precoce, é bem aberta, comparado com a lenalidomida com Dexa sozinha, 21 meses versus 10 meses de sobrevida livre de progressão. E naqueles pacientes que tinham uma recaída mais tardia, quer dizer, aqueles pacientes que têm teoricamente uma biologia de doença mais tranquila, um mieloma mais tranquilo relativamente, tem um benefício bem importante. Você tem uma sobrevida livre de progressão nesse grupo de pacientes de 30 meses, versus 18 com a lenalidomida com Dexa. Então, o carfilzomib tem impacto independente do tempo de recaída. Tá? Outro estudo de resgate, o turmalina MM1, aquele paciente é o primeiro estudo, na verdade, que ele foi controlado cego, porque esse inibidor de proteasome é um inibidor de proteasome oral, então você consegue fazer versus placebo, que fez um esquema com o ixazomib, que é o inibidor de proteasome oral com lena e Dexa. Aqui o Ixa nessa dose de 4 mg semanal, né, por 3 semanas, e lena e Dexa no esquema normal, por ciclos de 21 dias, versus os lenalidomida com Dexa. Tá? E o que mostrou que quando se associa
o inibidor de proteassoma, seja ele oral, segunda geração ou não, você tem ganho de sobrevida livre de progressão, aqui mostrando de 20 meses versus 14 meses. Você vê que quando você compara esse esquema com o carfilzomib, realmente a vantagem é muito menor, a sobrevida livre de progressão aqui é menor. Tá? Mas você vê que aqui o acompanhamento foi também mais curto. Tá? Aqui você vê que as taxas de resposta são realmente muito surpreendentes para pacientes na segunda linha de tratamento. Então, resposta global 78% versus 72%, grupo controle, né? Mas com taxas de resposta completa ou VGPR de quase 50% dos pacientes. Tá? Então, realmente é um esquema bem fácil de utilizar, esquema totalmente oral. Então, é bom para aquele paciente mais idoso, que tem dificuldade de acesso ao centro de tratamento, pacientes que moram em regiões mais distantes, que não precisam ficar vindo para o centro para acompanhar semanalmente. Então, é um esquema muito mais prático para o doente, é um esquema totalmente oral. Tá? Outra forma de se resgatar o paciente são com os anticorpos monoclonais, que surgiram nos últimos 5, 10 anos, agora que estão saindo os estudos fase 3, que a Mariana já mostrou. Você vai ter os anticorpos monoclonais que atuam desde por ativação dependente mediada por ativação de macrófago, ativação de células natural killer, o efeito direto do anticorpo monoclonal, ou inclusive ativação de complemento. A gente tem praticamente duas linhas de anticorpo monoclonais. Você tem aqueles anti-CD38, que o daratumumab e o isatuximab, que ainda não está liberado no Brasil, e você tem o elotuzumab, que é o anti-SLAMF F7, né, que os dois têm uma taxa de resposta de resgate como agente isolado em torno de 30% de resposta global, que é uma taxa de resgate relativamente baixa, mas lembrando que foram usados em agente imunoterapia. Né? Então aqui o estudo Eloquent 2, que é o estudo que comparou o elotuzumab com lenalidomide dexa versus a lenalidomide dexa, mostrando o elotuzumab nessa dose de 10 miligramas. No primeiro ciclo eles fazem o primeiro e segundo ciclo semanais, depois passa para quinzenal, e a lenalidomide dexa, que é o grupo controle para quase todos os estudos no resgate nas doses habituais. Tá? O que mostrou que a associação do anticorpo monoclonal tem uma redução de quase 30% no risco de progressão ou morte do nosso paciente, tá? Versus 21% com a lenalidomide dexa, que é mais ou menos o que a gente vê nos estudos de lenidexa de resgate. Tá? O que chama a atenção realmente é a alta taxa de resposta quando se associa o anticorpo monoclonal com a lenalidomida com dexa, que sobe de 30% para quase 80% de resposta global. Tá? Uma resposta realmente muito impactante. E de resposta completa, resposta astringente ou VGPR de 33%. Então, combinação de duas drogas, imunomodulador com anticorpo monoclonal, realmente mostra para a gente que vai muito bem. Tá? Quando se associa o anti-CD38 da daratumumab, aqui o Castor, estudo fase 3, com bortezomib e dexa, também mostrou resultados bem significativos aqui, né? Você vê 48% de sobrevida livre de progressão com esse resgate e com respostas incríveis, assim, 84% de resposta global, com quase 10% de resposta completa e astringente no resgate. Né? Então, mostrando que a associação do anticorpo monoclonal com o inibidor de proteasome de primeira linha com corticóide tem um risco de diminuição do risco de progressão ou morte de 70% no nosso paciente. Tá? Uma mediana relativamente curta, de só 20 meses. Tá? Um estudo, o Pollux, né, que veio em seguida, que é o daratumumab associado à lenidexa versus a lenidexa novamente, também mostrando altas taxas de resposta, que quase 70% de sobrevida livre de progressão em 24 meses, tá? Que chegou nem a atingir ainda a sobrevida livre de progressão, versus 40% só com lenidexa, com quase 93% de resposta global, com 26% de resposta completa e astringente. Então, quando você associa o anticorpo monoclonal com um imunomodulador de segunda geração e a dexametasona, você tem praticamente a melhor resposta hoje em dia no resgate, né? Com 60% praticamente a diminuição de risco de morte ou progressão nesse paciente, comparando com o braço com a lenidexa. Tá? E aqui uma análise interessante mostrando os pacientes, tanto que juntaram os grupos que usaram anticorpo monoclonal no resgate, né? Pacientes que usaram DARA com lenidexa, com DARA, Velcade e dexa,
para ver a taxa de resposta residual mínima, você vê que de 1 vezes 10 a quarta, que é uma resposta, uma taxa pequena, de 35%, quando você vai aprofundando essa avaliação com a imunofenotipagem até 10 a sexta, você tem aqui quase 15% de resposta completa por imunofenotipagem. Então, realmente mostrando que essas combinações com anticorpo monoclonal, você consegue negativar a DRM, muito provavelmente mostrando ganho de sobrevida nesses pacientes. Tá? Então, como a gente vai tratar os pacientes do nosso caso clínico com alto risco citogenético na recidiva? Os estudos já mostraram que o inibidor de proteasome, tanto o carfizomib quanto o ixazomib associado à lenidexa, eles conseguem sobrepor a translocação 414 e eventualmente até a deleção do 17P. Tá? O DARA-RD ele melhora os resultados, mas não supera essas alterações citogenéticas. E o elotuzumab melhora a translocação 414 e chega a superar a deleção do 17P. Tá? Então, naqueles pacientes de alto risco citogenético, provavelmente essa combinação de KRD é a melhor opção. Tá? Aqui uma meta-análise comparando todos esses estudos de resgate. Você vê que todos eles são 3 drogas, todos comparando com a lenalidomida e dexa. E aqui os estudos que têm ganho que conseguem suplantar a citogenética de alto risco. Você vê que quase todos os estudos eles suplantam o risco citogenético standard, mas só o DARA-RD e o DVD que conseguem suplantar a de alto risco aqui. Aqui os resultados do POX, quando você estratifica os grupos com citogenética de alto risco, você vê que o DRD ele melhora muito a resposta nos pacientes de risco standard citogenético, mas também tem melhora a resposta com alto risco citogenético. Tá? Mas provavelmente o inibidor de proteasome ainda vai melhor. Tá? E naquele paciente que está mais que a segunda recidiva, está na segunda ou terceira linha de tratamento, que acaba sendo muitos pacientes que chegam aqui para nós, para avaliar, pedir uma segunda ou terceira opinião, já com várias linhas de tratamento. O que a gente tem liberado em bula, que talvez seja a melhor combinação, são as comparações usando a pomalidomida com dexa, sozinho ou com mais alguma outra medicação. Aqui os trials que a gente tem, mostrando os resultados, tanto da pomalidomida com dexa sozinho, quanto a associação com a ciclofosfamida ou bortezomib, mostrando taxa de resposta em torno de 30%, 35% até 65% quando se associa um alquilante, tá? Mas com taxas de sobrevida livre de progressão relativamente curtas. Você vê que esses pacientes respondem, mas logo eles recaem com mediana de recaída de 4 meses, com uma sobrevida global um pouco mais de 1 ano. Tá? Além da pomalidomida nesses pacientes de alto risco citogenético, você vê que ela é bem inferior, aqui com o risco standard tem uma sobrevida global de 14 meses, aqui na translocação 414 isso cai pela metade, de 7 meses e meio. Tá? E a sobrevida global nesses pacientes de alto risco citogenético em torno de 5 meses. Então, é um paciente que está na terceira recidiva, com uma citogenética ruim, então não dá para ter grandes expectativas para esse grupo de pacientes, embora a gente faça todos os nossos esforços. Tá? A associação do daratumumab, a pomalidomida e dexa, ainda estão nos estudos muito iniciais, aqui o estudo fase 1B ainda, mostrando assim, taxas de respostas relativamente boas, resposta global 60%, mas com uma sobrevida livre de progressão muito curta ainda, em torno de 8 meses, 9 meses. Então você melhora um pouquinho, você joga de 4 meses para 9 meses, então ainda é frustrante, mas que você consegue manter esse paciente vivo, 40% dos pacientes estão vivos ou livre de progressão por pelo menos 1 ano. Então é um esquema que você consegue ainda segurar o paciente por um certo tempo. Tá? E quando você vê a sobrevida global aqui também desse esquema, em 12 meses, 66% dos pacientes estão vivos ainda. Tá? E nesses pacientes multipólic refratários, a quimioterapia ainda tem espaço. A gente chega, paciente na terceira, quarta linha, não tem mais o que fazer, já tomou carfizomib, já tomou lena, já tomou poma, a gente leva para a reunião e sempre alguém levanta, vamos tentar quimioterapia, esse paciente nunca tomou quimioterapia em alta dose. E a gente acaba fazendo, esse paciente tem um certo performance status para tolerar, paciente jovem,
a gente sempre acaba prescrevendo. E o que a gente tem de resultado? Se vale a pena fazer isso ou se vale a pena mandar o paciente para, provavelmente, um acompanhamento de risco paliativo, uma qualidade de vida. Então, tem um estudo relativamente recente, de 2017, do grupo que faz o VTDPACE, lá do Dr. Barlogi, né, que é o Dr. Sajid Kumar, mostrando a quimioterapia em altas doses, o VTDPACE, nos pacientes polimultirecidivados e refratários. Tá? Isso aqui vale para outros esquemas de quimioterapia que a gente usa, o DCEP, e os resultados são muito parecidos. E você vê que as taxas de resposta não são tão ruins, em torno de resposta completa ou VGPR em torno de 10%. E resposta global, pelo menos resposta parcial, de quase mais de 70%. Então os pacientes respondem à quimio. Tá? Mas o problema são essas curvas aqui. O que fazer com esse paciente depois dessas quimioterapias de altas doses? Você vê que a mediana de sobrevida global de 8 meses. Sobrevida livre de progressão, 3 meses. Então, se resgatar o paciente com poliquímio, apesar dele responder, ele vai recidivar e você não vai ter o que oferecer para esse paciente depois. Então, sempre que você for pensar em fazer quimioterapia de alta dose dos pacientes, você tem que ter um plano ali na frente, porque o paciente vai responder e você vai ter que oferecer alguma coisa, e às vezes alguma coisa é um transplante alogênico num paciente relativamente jovem, ou um segundo transplante autólogo, mas as respostas não vão ser muito curtas. Tá? E o que a gente tem aí de estudos fase 1 que estão surgindo, a gente vai ter aqui novas drogas, então o venetoclax está aparecendo com força em mieloma, embora recentemente tenha tido um alerta de alguns estudos foram suspensos por toxicidade, então você vai ter o venetoclax em monoterapia, principalmente nos pacientes com a translocação 11 e 14, com taxas de resposta de 20%, associado com carfilzomib e dexa, né, com taxas de resposta pouco mais animadores de 80%. Outras drogas, então tem o selinexor, sozinhos ou associados, também todos com taxas de resposta relativamente altas, mas ainda são estudos muito pequenos com acompanhamento muito curto. Tá? Não coloquei aqui, mas para fazer a alegria da Lucila, que está voltando aqui, a gente tem vários estudos em carticel em mieloma, né? Tanto com anti-BCMA, vai ter estudo clínico vindo para o Brasil logo mais. Tá? Mas, em conclusão, né, como a gente vai tratar esses pacientes? Então, pacientes com recaída até 3 linhas devem incluir somente a lenalidomida com dexa ou bortezomib com dexa associada ou ao carfilzomib, ao DARA, ou ao IXA, ou ao elotuzumab, que é o que a gente tem disponível no Brasil. Tá? O DARA-RD é provavelmente a melhor opção para aqueles pacientes de baixo risco, ou principalmente baixo risco citogenético, aquele que tem as melhores respostas. O KRD é recomendado naquelas recaídas mais agressivas, que precisam de um rápido controle de doença, que você precisa realmente resgatar o paciente do fundo do poço rapidamente, então o carfilzomib talvez seja a melhor opção. O KRD ou IRD são aqueles que mostraram melhores resultados no alto risco citogenético, com o IRD tendo essa opção de ser uma terapia totalmente oral, então para aqueles pacientes que têm dificuldade de vir ao centro de infusão talvez seja a melhor opção. O elotuzumab naquele paciente com a translocação 4-14 também talvez seja a melhor opção. E o KD ou DARA-FD naqueles pacientes que tomaram lenalidomida na primeira linha e foram refratários à lena. Então você tira o imunomodulador e muda para um anticorpo monoclonal. Tá? Nos pacientes idosos, o DARA com lenidexa, o elotuzumab lenidexa ou o carfilzomib sozinho mostraram melhores resultados. Aqueles pacientes com mais de 3 recaídas, o que a gente tem à disposição é a pomalidomida, associada ao DARA, mostrando melhores resultados, e a combinação POMA com DARA, que mostrou melhora de sobrevida nesse grupo multitratado. Era isso.